Nesse módulo, você vai aprender a replicar a energia de alguém para fazer análises. Não importa se essa pessoa está do outro lado do mundo. Para isso, precisamos lembrar que tudo é energia e que energia é informação. Toda energia, toda informação pode ser reproduzida, ou seja, podemos ter acesso à representação da energia de uma pessoa, de um lugar, de um animal, uma planta, uma situação, enfim. Qualquer energia ou informação pode ser reproduzida. Em uma linguagem da radiestesia, nós chamamos essa representação ou essa réplica energética de testemunho. O testemunho, então, é a representação de uma pessoa, ser, objeto, lugar ou situação, etc. E nós temos dois tipos de testemunhos. Nós temos, então, testemunhos naturais e os testemunhos sintéticos. Os testemunhos naturais são aqueles que possuem o DNA da pessoa, como cabelo, unha, sangue, dente, saliva, fluidos corporais. E no caso de não é uma pessoa, mas de solo, as amostras de solo também são testemunhos naturais. Já os testemunhos sintéticos são aqueles artificiais, como foto, roupa, cartão de visita e o lexical. Os testemunhos naturais podem ser usados diretamente para fazer análises. Já os testemunhos sintéticos precisam passar por um processo que você vai aprender. Esse processo se chama valorização. O que é isso? Valorizar é atribuir valor do que você quer reproduzir a alguma coisa. Então, os testemunhos naturais não precisam ser valorizados, se usam diretamente. E os testemunhos artificiais, sim, precisam ser valorizados, certo? Os testemunhos naturais, como eu já disse, que são cabelo, unha, tudo isso, você usa diretamente sem passar pelo processo que você vai aprender neste módulo a partir dessa próxima aula. Vamos entender como funciona o processo de valorizar um testemunho sintético. Vamos aprender como produzir um testemunho lexical. Para isso, você vai precisar dessa listinha aqui: papel branco, lápis ou caneta preta, dados da pessoa, um relógio radiestésico e um decágono. Vamos destrinchar essa lista? Vamos ver? Vamos começar falando do decágono, que é essa figura que você está vendo aí na imagem. O decágono é um gráfico radiônico. E uma das funções dele é fazer com que a palavra que nós colocarmos nele se torne a representação energética do significado dessa palavra. O quê? É assim, se nós colocarmos a palavra banana escrita dentro do decágono, a palavra vai ter as mesmas composições, a mesma composição energética da fruta banana. A palavra banana escrita é a representação energética da fruta banana. Se, por exemplo, você colocar a palavra hibiscos e depois medir a porcentagem de sintonia entre a palavra escrita e a flor de hibisco, você vai ver que vai dar 100% de sintonia. Ou, como você aprendeu quando programou o pêndulo, se o movimento do pêndulo for horizontal, significa sintonia. E a magia, entre aspas, é que você pode replicar qualquer coisa, pessoa, lugar, situação, qualquer coisa usando a palavra escrita, o testemunho lexical. As possibilidades de reproduzir a energia são ilimitadas.
Só tem um porém. Existem certas regrinhas para fazer isso. A primeira regra é o tempo. E foram os irmãos Cervantes os criadores deste gráfico do decágono, criadores inclusive dos gráficos mais famosos, né, raiz que nós temos dentro da radiestesia e da radiônica. Foram eles que descobriram isso. Eles são criadores de grande parte dos gráficos que estão na base da radiestesia e da radiônica com gráficos que nós conhecemos. No caso do decágono, os irmãos Cervantes fizeram o teste lexical com a palavra escrita, com um círculo, com um decágono e com um decágono duplo. A palavra escrita, quando era colocada dentro de um círculo, demorava de 3 a 5 dias para ser valorizada, ou seja, para se transformar em uma reprodução energética. Quando a palavra escrita era colocada em um decágono, demorava aproximadamente 1 hora para ser valorizada. E quando a mesma palavra escrita era colocada em um decágono duplo, demorava 20 minutos aproximadamente para ser valorizada. Então, a primeira condição para valorizar um testemunho é o tempo. Outra norma para reproduzir uma energia, para produzir um testemunho, tem a ver com as características do decágono. Um gráfico, para funcionar, precisa ter pelo menos 15 centímetros e o decágono não é a exceção. O decágono precisa medir 15 centímetros por 15 centímetros. Quanto maior for o gráfico, mais rápida é a ação dele. Outra característica que precisamos ter cuidado é com a imagem do gráfico. O desenho do gráfico precisa estar preservado. Precisa ter contraste e a forma não pode estar deformada, nem com manchas, com linhas, nem nada. Outra característica que também influi no resultado é o material do decágono. Um gráfico impresso em papel vai demorar um pouco mais, enquanto os gráficos de PVC e de MDF vão agir mais rápido. Isso é por causa da massa. O papel é fininho, então demora mais. Já o PVC e o MDF são mais grossos, então agem mais rápido. Outra diferença entre os materiais é que o de papel fica impregnado muito rápido. O de PVC demora bastante para ficar impregnado. Já o MDF demora tanto para ficar impregnado que nós podemos utilizá-lo durante décadas, sem preocupação. Se você for usar um decágono impresso em papel, toda vez que você usá-lo, né, depois tem que perguntar se ele está impregnado. Você pergunta com o pêndulo: este decágono está impregnado, sim ou não? Se estiver impregnado, tem que descartar. Já o de PVC, se você usar muito, você pergunta ao pêndulo se ele está impregnado. Se ele estiver impregnado, você pode limpá-lo do mesmo jeito com que você limpa o pêndulo. Depois disso, pode voltar a usá-lo normalmente, mas lembrando de perguntar de vez em quando se ele está saturado. Para terminar, existem ainda gráficos de cobre, mas eu não recomendo, porque eles ficam impregnados muito rápido, além de não ter um bom contraste, que é uma das características que deve ter um bom gráfico, neste caso, um bom decágono, certo? Bem, agora que você já sabe direitinho como funciona o decágono, vamos ao que interessa, que é produzir um testemunho para você fazer as suas análises, certo? Vamos rever então a nossa listinha? Vamos precisar de papel branco. Por que branco? Por causa do contraste. Quanto mais contraste, melhor.
Vamos precisar de lápis ou caneta de tinta preta. Alguns radiestesistas mais convencionais usam somente lápis. Quando eu comecei, eu também só usava lápis. Mas, fazendo alguns testes, eu vi que, na verdade, isso não é importante. Então, eu uso caneta e até mesmo uso palavras impressas e obtenho os mesmos resultados. E eu conheço muitos radiestesistas que fazem o mesmo. O único cuidado é que exista um contraste considerável entre a escrita e o papel, e que também você escreva, que eu recomendo em letra legível, com letras de forma. E a tinta preta no papel branco é o melhor contraste que vamos conseguir aliado a uma letra legível. Outro item da nossa listinha são os dados da pessoa. Tem que ser o nome completo e a data de nascimento. Se a pessoa for casada e tiver adotado o sobrenome do cônjuge, ela vai usar o nome completo com o qual ela se sente mais identificada, ou seja, pode ser com ou sem o sobrenome do cônjuge. Se a pessoa pertencer à comunidade LGBTQIAPN+, e tiver o nome de nascimento e o nome social, sem importar se ela já tramitou legalmente a mudança de nome, utilizamos qual? O nome social dela. E por quê? Porque é o nome com o qual essa pessoa se sente identificada. É esse nome que vai carregar o seu perfil energético, certo? Continuando com a nossa listinha, vamos precisar de um relógio radiestésico, que é para saber quanto tempo vai demorar para o testemunho ser valorizado. Aqui na imagem, você está vendo um decágono duplo com os dados da nossa pessoa fictícia, Maria Assunção da Luz, nascida em 29/2/1992. Então, nós vamos reproduzir a energia dela. Maria Assunção da Luz vai ser nosso testemunho, certo? Escrevemos o nome completo dela e a data de nascimento em um papel branco. Colocamos o papelzinho com os dados no decágono, aí dentro, não pode estar fora da forma, certo? Pendulamos no relógio radiestésico em quanto tempo o nosso testemunho estará valorizado. Para fazer isso, nós vamos colocar o dedo da mão não dominante em cima do decágono, assim como você está vendo na imagem, no slide. Você vai posicionar o seu pêndulo na base do biômetro, onde está o círculo destacando, aí o círculo preto destacando, certo? E o pêndulo aí marcando. E você vai perguntar em quanto tempo o testemunho estará 100% valorizado, olhando primeiro para o nível dos minutos, horas, dia, semana, mês e ano, certo? Você vai perceber que o tempo vai depender do material do seu decágono. Se ele for de papel, vai demorar aproximadamente 30 minutos. Se ele for de PVC ou de MDF, vai demorar de 5 a 10 minutos aproximadamente. Evidentemente, ele precisa ter as dimensões mínimas recomendadas, que são 15 centímetros por 15 centímetros. Se o seu gráfico for de papel, após o pêndulo apontar para os minutos, você vai perguntar em quantos minutos e vai olhar para o nível 6, ok? E por que para o nível 6? Porque ele poderia apontar para o número 30, que é mais ou menos o tempo aproximado, 30 minutos, que um gráfico e um decágono de papel, com as medidas, com tudo na norma, demora para valorizar um testemunho. Já se o seu gráfico for de PVC
ou de MDF, você vai olhar para o nível 4, ou se preferir olhar para o nível 6, pode também, porque nos dois níveis você vai encontrar o tempo, o número que você vai precisar. O pêndulo poderia apontar para o número entre 5 e 10, tá certo? Um detalhe importante. Não passei o slide. Um detalhe importante, quando você colocar os dados do testemunho no decágono durante o tempo necessário, é nortear o gráfico. Para fazer isso, você vai fazer assim, como está na imagem. Vai apontar a cabeça do decágono para o norte. Você pode usar uma bússola comum ou a bússola do celular. Outra opção é perguntar para o pêndulo onde está o norte magnético e apontar a cabeça do decágono para lá. Uma questão: se você usar o celular, você tem que lembrar que o celular é somente para você encontrar o norte. Uma vez que você encontrou o norte, você aponta o gráfico para lá e retira o celular de perto do decágono, certo? Não, nós não podemos manter aparelhos eletroeletrônicos próximos aos gráficos radiônicos, ao decágono. Então, vamos recapitular como produzir um testemunho lexical ou em letras. Primeiro, escrever o nome completo da pessoa em um papel. Tinta preta em um papel branco é o melhor contraste, certo? O nome indicado qual é? É o que melhor identifica a pessoa. Segundo lugar, colocar o papel com os dados no decágono e calcular quanto tempo vai demorar para o testemunho ser valorizado. Então eu pergunto: em quanto tempo o meu testemunho estará 100% valorizado? E olho, né, para aquela parte de minutos, hora, e o pêndulo vai indicar minutos. Aí eu pergunto: em quantos minutos o meu testemunho estará 100% valorizado? E ele vai apontar para o número. E terceiro, nortear o decágono e esperar o tempo que foi pedido. E por último, perguntar se o testemunho já está valorizado. Se estiver, o seu testemunho já está prontinho para ser utilizado. E se em vez de testemunho lexical, você quiser usar uma foto ou um cartão de visita como testemunho, como você tem que fazer? Né? Digamos que você não quer escrever, você quer pegar uma foto. Se for usar uma foto, você vai precisar de uma foto recente. Não precisa ser colorida, não precisa ser impressa em papel especial, pode ser uma foto impressa em uma folha de sulfite mesmo, só precisa ser recente. Você vai pegar a foto e seguir os mesmos passos do testemunho lexical. Vai pegar a foto, vai colocar no decágono, verificar com o pêndulo e o relógio radiestésico em quanto tempo ela vai estar 100% valorizada. Em quanto tempo essa foto estará 100% valorizada? Depois que você calcular isso com o pêndulo, você vai nortear o decágono e quando passar o tempo estipulado pelo pêndulo, você vai perguntar se o testemunho já está 100% valorizado. Se estiver, já está pronto para ser utilizado. Se em vez de uma foto for usado um cartão de visita profissional, o processo é o mesmo. Se for a foto do seu pet, o processo é o mesmo, ok? Bem, para concluir, quando você for valorizar testemunhos, mantenha o decágono longe de aparelhos eletroeletrônicos. A distância mínima é de 50 centímetros. Outra coisa importante é que você valorize o testemunho na hora de usar. Se você for usar ao meio-dia, por exemplo, e o seu decágono é de papel, valorize o seu testemunho às 11h30, ou seja, 30 minutos antes. Se o seu decágono for de PVC ou MDF, valorize o seu testemunho aproximadamente 10 minutos antes. Isso porque, quando você tira o testemunho do decágono, ele vai se desvalorizando gradativamente. E em 72 horas ele perde totalmente o valor.
O testemunho lexical, ou a foto, ou o cartão de visita, deixa de ser a representação energética da pessoa e passa a ser só um papel escrito, uma imagem, certo? E por último, e indispensável, para produzir o testemunho de uma pessoa, você precisa da autorização dela. Se for um menor, precisa da autorização expressa de um dos pais ou do tutor legal. Se for uma pessoa adulta, ela precisa autorizar. A gente não pode ir se metendo com a energia das pessoas sem levar em consideração a vontade delas, tá? Em casos extremos, se a pessoa estiver impossibilitada de dar o seu consentimento, vamos supor que a pessoa está inconsciente, está em coma, está com a saúde mental alterada. Se isso acontecer, você vai fazer uma oração e com o pêndulo você vai perguntar se é divino produzir o testemunho dessa pessoa. Ou perguntamos para a centelha divina dela se podemos fazer isso. Com o pêndulo, se o pêndulo responder que sim, tudo bem, vamos lá. Se a resposta for não, temos que respeitar isso, certo? Não sabemos dos desígnios superiores e do que essa pessoa planejou para sua própria vida, certo? Isso é tudo por hoje. Até mais!